Você sabia que um dos maiores humorísticos da televisão brasileira quase não existiu? Pois é, o Sai de Baixo, sucesso absoluto da Globo, poderia ter sido exibido pelo SBT, mas uma decisão de Silvio Santos mudou para sempre aí o destino da produção, mostrando como algumas ideias promissoras podem ser descartadas antes mesmo de se tornarem história. Marisa Hort revela que foi chamada na fase inicial do projeto, quando o elenco ainda estava sendo formado e já existia uma estrutura básica prevista pelos criadores. A comédia seria gravada em teatro, com cenário fixo e elenco reduzido, uma fórmula simples, mais eficiente, capaz de garantir humor de qualidade e sem custo elevado, tipo Chaves. O projeto foi desenvolvido por Daniel Filho, em parceria com o Luiz Gustavo, que já tinham aí um histórico consolidado de sucesso na televisão. Essa combinação de nomes era vista como garantia de qualidade, mas mesmo assim o SBT decidiu rejeitar a proposta inicial, impedindo que o humorístico ganhasse vida no canal de Silvio Santos. Na época, Marisa Hort lembrou que seu papel teria como marido Fúvio Stefanini, formando uma família que seria o centro das tramas cotidianas. Ela aceitou o papel com entusiasmo, mas o rejeitamento acabou arquivando o projeto temporariamente, mostrando que essas decisões, infelizmente, podem acabar mudando rumos. A decisão do SBT abriu caminho para que o projeto fosse reapresentado na Globo, quando Daniel Filho e Luiz Gustavo foram recontratados pelo canal com o apoio institucional da emissora. O humorístico passou aí a ter uma estrutura mais firme, investimento adequado e uma equipe capacitada para poder transformar o Sai de Baixo em fenômeno de audiência. A produção foi gravada no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, no dia 31 de março de 1996. E no dia 31 de março de 2002, totalizou 241 episódios. A estrutura enxuta, com cenário fixo e diários de gravação eficientes, contribuiu para que o programa crescesse rapidamente em popularidade. Marisa Hort destacou que o custo reduzido foi um dos motivos do sucesso. Um dia de aluguel do teatro, cenário fixo e elenco reduzido. Essa fórmula barata permitiu que o projeto se desenvolvesse sem pressão financeira, dando ao elenco e à equipe liberdade para poder criar um humor autêntico e, claro, natural. O humor de Sai de Baixo rapidamente conquistou o público, e a química entre os atores, junto também com a estrutura simples, ficou marcada na história da televisão. A ideia desse formato leve, com o cenário fixo reduzido, mostrou ser um diferencial que definiu o estilo do programa, e foi essa simplicidade que tornou possível uma produção aí eficiente e engraçada. No entanto, o mesmo cenário, o mesmo teatro, que foi cenário do sucesso, infelizmente hoje enfrenta um futuro incerto, porque o Teatro Procópio Ferreira foi fechado e a bilheteria foi retirada. Parte do piso foi destruída e algumas paredes do foyer começaram a ser removidas. O espaço corre risco de demolição e está em processo avançado de venda. Então mostra que um ícone cultural da televisão brasileira pode desaparecer em breve. O terreno faz parte do inventário de Maria Stephanie Maluf, mãe de Paulo Maluf, e ao longo das décadas acumulou diversas disputas sucessoriais, na verdade. Essa ironia entre o sucesso do humorístico e a incerteza do teatro, onde foi gravado, mostra como a história da TV pode se misturar com questões urbanas e também, claro, fazendo o público refletir sobre valorização cultural. Ao longo dos anos, o elenco e a produção de Sai de Baixo se tornaram referência, mas o lugar onde essa magia aconteceu enfrenta um futuro ameaçador. O Procópio Ferreira foi fundamental para a identidade do humorístico, mas agora parece uma memória prestes a ser apagada. Essa combinação do humor com a estrutura simples e a química entre os atores foi o que permitiu que o projeto se consolidasse. O programa conseguiu misturar situações cômicas do dia a dia com o talento dos atores, criando um formato inovador para a época. Mesmo com o sucesso, e é muito impactante pensar que o SBT, infelizmente, não quis esse humorístico aí de sucesso. Mas o Silvio Santos já recusou várias vezes, até a própria Praça é Nossa, que hoje é um sucesso no SBT, o Silvio recusou.
O Silvio não queria que a Praça é Nossa do Carlos Alberto fosse feita lá. Aí depois que ele viu que o programa foi exibido na Band, né, porque o Carlos Alberto tinha fechado o contrato com a Band, aí que ele mudou de ideia rapidamente. Mas é muito interessante você pensar e ver como que o humorístico naquele tempo, ele fazia sucesso e ele dava audiência sendo simples, sabe, sem muito... Hoje, né, você vê que a televisão, até a própria Globo, tenta de todas as formas, né, fazer programas de humor, mas não dá certo, porque hoje eles querem fazer um tipo de humor, porque você sabe que hoje em dia não dá pra você fazer mais humor da maneira que você fazia antigamente, porque hoje você tem o politicamente correto, você tem hoje a censura, que é uma censura meio que oculta, mas é uma censura, você tem hoje a internet, que tudo que você falar ou fizer está sendo registrado, está sendo gravado, então isso pode acabar acabando com a reputação da emissora, com a reputação de um determinado artista, e isso pode gerar condenações, pode gerar prisão. Então hoje em dia as pessoas estão com muito medo de expor as suas opiniões. Eu não vejo e não acredito que aquele humor que era feito nos anos 90, que era um humor que a gente via que não era uma coisa depreciativa naquele momento, naquele período, ele acontece ainda, mas ele não acontece na televisão. Ele ocorre nos bares, ele ocorre às vezes numa reunião de família. Só que quando esse humor ele é gravado, ele é filmado, ele acaba gerando críticas, porque as pessoas hoje em dia querem militar. As pessoas hoje em dia elas querem a todo custo transformarem aquela coisa engraçada em algo, sabe, motivo de críticas, motivos de não pode falar isso porque isso causa dor em pessoas aí, pessoas aqui. Então assim, claro que tem algumas piadas que não devem ser feitas, mas tem muitas outras que são piadas, porque a gente vive hoje num mundo, infelizmente, muito sério, um mundo muito mais, né, carrancudo. Então o humor, a graça, eu tava vendo recentemente aí os vídeos do programa, os caras eles riam no ar, eles tinham um texto ali, porque esse tipo de humorístico é estilo sitcom, que tem a plateia ali no palco, no caso do teatro, assistindo. Então, assim, aquelas risadas, elas eram reais. Então, muitas das cenas que às vezes nem foram pro ar, algumas vazavam, às vezes saíam em especiais de erros de gravação, mas os caras erravam, às vezes, o texto ali, e aquela cena ia pro ar, ou às vezes improvisavam em cima daquele texto. Então hoje em dia nem tem mais isso, não tem mais o improviso, porque hoje em dia querem até criar um improviso, querem às vezes até inventar o improviso que não tem mais a mesma graça. Então é muito complicado você ver como que a gente caminha para um período, para um ano ou para anos em que o humor ele tá ficando defasado. Ele tá ficando mais, sabe, cru, porque não se faz mais programas humorísticos, né, como antigamente, tanto que nem repetem tanto, né, você não vê mais Sai de Baixo sendo reprisado assim, claro que passa em alguns canais, mas você não vê fazendo remakes, você não vê pessoas tentando repetir, porque esse tipo de humor não cabe mais hoje. Hoje, quando você vê um programa sendo exibido na TV, você vê que eles colocam até um selozinho. Esse programa, ele foi exibido numa época diferente e as coisas que foram faladas não representam mais, sabe? Então, assim, até isso é o que é o chamado selo anti-cancelamento, que é o selo que a emissora coloca ali para poder representar que aquele programa ali foi feito numa outra época. Porque hoje em dia não se pode mais falar aquilo, não se pode mais... Então, assim, você não pode mais rir de nada. Se a pessoa faz uma piadinha, às vezes, entre amigos ali, se você postar aquilo no Instagram, beleza, que pode gerar muitas visualizações, as pessoas podem rir, mas vai ter uma pequena parcela que vai achar ruim, que vai criticar, que vai fazer barulho. Então é muito complicado, muito triste você ver que esses humorísticos aí Sai de Baixo, entre outros também que fizeram sucesso, não foi só Família Trapo, esses humorísticos eles não cabem mais hoje em dia na televisão, e aos poucos a gente vai vendo, a gente vai caminhando, né? Eu não sei nem como é que vai ser daqui a um tempo, sabe? Se vai existir ainda programas assim. A Praça é Nossa é o único humorístico que ainda resiste em meio a esse tempo aí. E resiste no SBT, porque se fosse na Globo já teria acabado.
porque a Globo ela não deixa os artistas assim veteranos ficarem durante muito tempo. Então eu tenho certeza absoluta que a praça iria acabar na Globo, mas ela continua até hoje porque está lá no SBT, porque o SBT permite, o Carlos Roberto, por lealdade ao Silvio Santos, permite ali, né? O SBT permite que o Carlos faça o programa até ele, porque assim é muito bacana isso. O Carlos, né, a Praça Nossa só vai acabar se o Carlos não quiser mais fazer. Enquanto o Carlos Alberto quiser fazer, a praça continua no ar. Então, assim, claro que ela também dá audiência, ela dá resultado, mas assim, esse tipo de humor que é falado na praça, esse tipo de brincadeira, ou até de brincadeiras que são feitas na praça, não cabem mais no humor de hoje. Você não vê a Globo fazendo esse tipo de humor. Você não vê a Globo mais fazendo Zorra Total. Você não vê mais a Globo fazer. Eles estão tentando fazer um humorístico aí que é com Maurício Meirelles, um tal de Aberto ao Público, mas é um fracasso, é uma porcaria, não cabe mais. Mas a Praça é Nossa é o último programa humorístico longevo que está mais de 60 anos no ar, que ainda carrega aquele humor da década de 90. Que perdura até hoje, graças ao SBT que permite e ao Carlos Alberto também. Só que eu não sei também quando ele se for, se eles vão manter. Se o SBT vai manter com o filho dele e tal, espero que continue. Porque esse humor que a Praça Nossa faz, realiza, ele tem que ser conhecido, ele tem que ser mostrado. Para as pessoas poderem ver, terem um gostinho, né, de como que foi esses programas aqui. Mas está contada essa história que há 35 anos atrás o SBT perdeu aí um dos maiores sucessos que depois foi para a Globo, né? Que foi o Sai de Baixo. Que imagine só se fosse feito no SBT, hein? Mas tem coisas que são feitas ali para acontecer em um canal específico, ou são feitas para poder acontecer, né? Já tá tudo escrito. Então não era para acontecer no SBT, era para acontecer na Globo. Tudo que durou um maior tempão na Globo e acabou. Mas acho que se fosse feito no SBT, duraria até hoje. Estaria no ar até hoje, até com outras pessoas. Mas tá contada aí, tá trazida, né, essa história para vocês. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. No Instagram é UFC, hein? Não esqueça. Valeu!